Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nos últimos 3 anos, o Governo português tem andado de forma, eu penso, um pouco enganosa, a tentar fazer acreditar aos portugueses que a evolução económica em Portugal tem sido extremamente positiva. Sinceramente, não consigo perceber. E não consigo perceber como é que se faz essa avaliação quando, por exemplo, a economia portuguesa em 2016 cresceu 1,4%, em 2017 2,7% e em 2018 poderá crescer no máximo 2,3% do PIB, o que esses 2,3% começam quase já a ser uma miragem. Isto quando, por exemplo, o nosso maior parceiro comercial, e só a título de exemplo, a Espanha, cresceu em 2016 3,2%, ou seja, quase mais 2% que Portugal. Em 2017 cresceu 3,1%, mais 0,4% em Portugal, e estima-se que em 2018 torna a crescer mais 0,4% que Portugal. O que, obviamente, se exigia a Portugal é que crescesse pelo menos o mínimo, se não mais, que, por exemplo, a Espanha, até porque partimos de uma base mais baixa. Mas mais, Sr. Ministro, este Governo andou a tentar fazer crer aos portugueses que mesmo esse crescimento económico, que, para ser simpático, podemos classificar como anémico, era consequência de méritos próprios, quando todos sabemos que a conjuntura económica internacional, tal e qual como o Sr. Ministro ainda agora referiu, nos últimos anos, foi extremamente positiva e, diria mesmo, há muitos e muitos anos que não se assistia a uma conjuntura internacional tão favorável. E relembro, crescimento económico nos Estados Unidos e na Europa, taxas de juros quase a zero, preços de petróleo baixos e ainda um forte crescimento da indústria turística que foi acelerada por problemas com nossos concorrentes em termos de segurança, o que houve alguma deslocalização, não só para Portugal, mas para outros países, em termos de número de turistas. E por isso, Sr. Ministro, certamente concordará que, com estes ventos tão favoráveis como foram nos últimos anos, como tivemos nos últimos anos, mesmo com um governo que, por vezes, parece tentar remar um pouco para trás, era muito difícil não haver crescimento económico. O Sr. Ministro tomou posse como Ministro da Economia há exatamente 3 meses ontem. Ontem fez 3 meses que tomou posse como Ministro da Economia. E, desde essa data, as notícias menos positivas e mesmo negativas relativamente à evolução da economia portuguesa sucedem-se a um ritmo que eu considero preocupante. Obviamente que a culpa não é do Sr. Ministro, não lhe vou fazer essa deselegância e essa desonestidade intelectual, dizer que a culpa é do Sr. Ministro. Mas, claramente, prova que este Governo não preparou, e permita-me a expressão, em tempo de vacas gordas, tempos que, no futuro, se avizinham um pouco, para não dizer muito mais difíceis. O Sr. Ministro certamente tem conhecimento dos últimos dados relativamente à economia portuguesa. Eu relembro de forma breve. A economia portuguesa desacelerou para 2,1% no terceiro trimestre do corrente ano, consequência da travagem do consumo privado. O Banco de Portugal deixou de acreditar na meta de crescimento económico do Governo para 2018 e, portanto, reviu em baixa o crescimento económico para 2,1%, menos 0,2% do que estava previsto pelo Governo. A economia alemã, como sabemos, que é o grande motor da economia europeia, contraiu no terceiro trimestre o seu crescimento pela primeira vez em 3 anos. Segundo o INE, em novembro, o crescimento do volume de negócios do comércio a retalho abrandou e a produção industrial registrou a maior queda do ano. Sabe-se ainda, e penso que o Sr. Ministro também sabe, que, por exemplo, as encomendas realizadas pelo maior grupo têxtil espanhol à indústria portuguesa têm sofrido, nos últimos meses, um forte decréscimo e isso, obviamente, irá ter consequências no futuro. A indústria do turismo, mesmo sendo a indústria que tem resistido melhor a todas estas notícias menos positivas, também sabemos que
o número de turistas tem diminuído, embora a receita por turista tenha aumentado, e ainda bem que tem aumentado. E que, ainda, o nível de confiança dos consumidores continua a decrescer todos os meses. E por isso, Sr. Ministro, certamente que concordará que estes sinais são preocupantes. Não é uma, nem duas, nem três notícias menos positivas, são muitas notícias más para a economia portuguesa e para os portugueses. E se a isso tudo ainda acrescentarmos todas as incógnitas do Brexit, o Sr. Ministro não vai ter a tarefa fácil nos próximos meses, certamente. A questão que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é muito simples. Depois do governo português andar 3 anos a viver de louros alheiros e a ter um pensamento conjuntural de curto prazo, em vez de ter um pensamento estrutural de médio e longo prazo, o que é que o Sr. Ministro, como Ministro da Economia, vai tentar fazer diferente perante todos esses sinais de alerta em termos de evolução económica? O Sr. Ministro reafirmou aqui o que tinha dito, na apresentação do Orçamento de Estado em 2019, que um dos seus objetivos é criar condições para que as empresas possam continuar a investir, a criar emprego e aumentar a sua competitividade. Concordo perfeitamente com o Sr. Ministro. Anunciou aqui 2 ou 3 medidas de caráter genérico, mas, em concreto, o que continuamos a assistir é uma pressão fiscal sobre as empresas. E, por exemplo, só também a título de exemplo, o aumento da taxa de carbono implica, todas as semanas, quase, um crescimento dos combustíveis em Portugal. Ou melhor, numa semana desce 1 cêntimo e depois nas outras 4 ou 5 semanas sobe 2 cêntimos dos combustíveis em Portugal. E, portanto, como é que vai concretizar essa sua opção genérica, que eu concordo, quando as medidas concretas que nós palpavelmente conhecemos vão no sentido contrário? E, finalmente, e como tenho pouco tempo, Sr. Ministro, sabendo que o Sr. Ministro não tem a tutela dos fundos europeus, e portanto de Portugal 2020, não tem a tutela direta, certo? Não lhe vou fazer nenhuma questão sobre porquê da tão fraca execução dos fundos estruturais. Porque estamos a falar de execução de 34%. Estamos no índice de 2019. Não é ficção, não, é realidade. É realidade. E, portanto, eu gostaria de saber, gostaria que o Sr. Ministro me informasse o que é que vai fazer junto do Governo, ou seja, junto do Ministro de Planeamento, que é quem tem a tutela, para tentarmos incrementar essa execução dos fundos estruturais de Portugal 2020, porque, obviamente, que se esse dinheiro chegar mais rapidamente à economia, podemos potenciar o nosso crescimento económico. E, obviamente, que só através do nosso crescimento económico é que as nossas empresas estarão melhores, os nossos trabalhadores poderão ganhar mais e que o bem-estar de todos os portugueses em geral será melhor. E esse é o nosso objetivo de todos, sem exceção, aqui à volta dessa mesa. E, portanto, eram estas 2 questões ou 3 que eu gostaria de fazer ao Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.